Olá, meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma devocional. Vamos começar uma nova jornada em um novo livro da Escritura, Deuteronômio. Isso mesmo, no livro de Deuteronômio, que é o quinto livro do Pentateuco, da Torá, dos 5 livros que foi de autoria de Moisés. Vamos começar essa nova jornada nesse novo livro do Antigo Testamento, Deuteronômio, tá certo? Vamos aprender aqui, tem muitas lições para nós aqui, para o nosso crescimento, para o nosso elevo espiritual, e é muito bom poder estar aqui com vocês nesse propósito de 365 dias com o Senhor. Se Deus quiser, vamos chegar ao final de dezembro, todos os dias te incentivando a ler a Escritura, a orar e ter um tempo no seu dia, para buscar a Deus, para ter comunhão com Deus, para fortalecer a sua comunhão, a sua intimidade com o Senhor. Maravilhoso ter as nossas devocionais aqui todos os dias. E esse propósito é te incentivar a ler a Bíblia e participar, se envolver nessas devocionais. Hoje nós vamos ter a nossa devocional de número 57. Hoje é domingo, hoje é 26 de fevereiro de 2023. E nós queremos hoje começar nesse novo livro aqui, né? Deuteronômio, do capítulo 1, você vai ler do versículo 1 ao versículo de número 8, tá bom? É para você ler, é para você acompanhar comigo. Eu já fiz a minha leitura. Aí você na sua casa, você que vai assistir esse vídeo, você que tem nos acompanhado nas nossas devocionais, você precisa todos os dias ler e meditar na santa palavra de Deus. Então a leitura de hoje é Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Então vamos começar essa nova etapa nesse novo livro de Moisés, né? E hoje nós queremos falar sobre as novas gerações. As novas gerações, tá bom? Então vamos aqui, fique comigo, compartilha esse vídeo, dê o seu like, presta atenção, se alimente da palavra de Deus e depois você ore a palavra, ore essas verdades que nós temos compartilhado aqui com vocês para a glória de Deus. Meus irmãos, o nome desse livro, Deuteronômio, no hebraico, que foi a língua, né, que foi escrito o Antigo Testamento. O Novo Testamento foi escrito no grego, koiné, e o Antigo Testamento foi escrito no hebraico. Então, na Bíblia hebraica, Deuteronômio começa com as primeiras palavras do versículo 1 do capítulo 1. O que é que diz aqui? São estas as palavras. Na língua hebraica, na Bíblia hebraica, esse nome Deuteronômio, ou esse livro, melhor dizendo, começa com estas são as palavras. Aí depois, na versão latina, né, a Vulgata latina, ficou Deuteronômio, né, da palavra em latim Deuteronômio, aí com a vinda da Septuaginta, que foi a versão dos 70, e aí ficou então a palavra Deuteronômio, né, que significa segunda lei ou repetição da lei. Por quê? Porque já se passou aí 40 peregrinações. Toda aquela geração que saiu do Egito, eles não existem mais. Todos eles morreram no deserto. A ira de Deus foi derramada sobre aquela geração, porque era uma geração incrédula, era uma geração de murmuradores, era uma geração de rebeldes. E ali Deus, no seu justo juízo, ele falou que aquela geração não entraria na terra prometida. E todos eles morreram no deserto, com exceção de Caleb e de Josué, que foram aqueles 2 homens de Deus que se destacaram
no meio daquela geração, porque creram, porque eles eram diferentes daquela outra geração, daqueles homens, daquela geração incrédula, murmuradora, que estava sempre desafiando a Deus, estava sempre reclamando de Deus, estava sempre envolvido em pecados. Josué e Caleb foi diferente. E também o próprio Arão e o próprio Moisés também, que estavam vivos aqui, já estavam velhos, posteriormente eles também iriam morrer. Então eles tinham, Moisés e os seus líderes, eles tinham a obrigação e a responsabilidade de ensinar essa nova geração que nasceu no deserto, a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Porque aquela geração passada já sofrera sobre a ira de Deus por causa de sua rebeldia. E essa nova geração, eles deveriam ter o conhecimento das leis de Deus, eles deveriam conhecer os mandamentos de Deus. Para quê? Para que quando eles entrassem na terra de Canaã, que era habitada pelos povos pagãos, eles deveriam viver exclusivamente para Deus, como um povo separado, como um povo santo, como um povo que de fato adorasse somente a Deus e obedecesse os seus mandamentos. Então, esse livro de Deuteronômio é uma repetição da lei, de todos os ensinamentos que Deus deu a Moisés para essa nova geração. Então essa era a responsabilidade de Moisés e dos seus líderes. Então por isso o nome Deuteronômio, né, que na Bíblia hebraica são estas as palavras, que depois na Septuaginta, que pegou a palavra da Vulgata Latina, e aí temos na nossa Bíblia o nome Deuteronômio, que dá essa ideia de segunda lei. Mas não é apenas esse significado, mas na verdade aqui em Deuteronômio, nós temos um escrito da renovação, da aliança do Senhor Deus com essa segunda geração de israelitas. Então, é como se Deus estivesse renovando essa aliança e dizendo a eles: a minha promessa para vocês ainda está de pé. Eu sou fiel para cumprir a minha palavra. É como se Deus estivesse falando para aquela nova geração: os pais de vocês não foram fiéis à minha aliança. Eles pecaram contra mim e a minha ira caiu sobre eles. Mas eu estou renovando a promessa com vocês, a mesma promessa, a mesma aliança que eu fiz com os antepassados de vocês, com Abraão, com Isaque e Jacó. Eu estou dizendo a vocês: as minhas promessas ainda estão de pé. Vocês precisam atentar para a minha lei. Vocês precisam atentar para obedecer a minha lei, porque vocês vão entrar em uma terra pagã, em que o costume desses povos, em que a adoração desses povos não me agradam. Esses povos serão expulsos, porque eu estou dando a vocês, e vocês devem entrar e possuir a terra que eu prometi a vocês. Se vocês me obedecerem, se vocês seguirem a minha lei, se vocês me obedecerem e guardarem os meus mandamentos, eu estarei com vocês, eu irei lutar as pelejas de vocês, e tudo o que eu prometi eu cumprirei. É isso que Deus está falando, está repetindo, está renovando a aliança com essa nova geração, para que essa nova geração continue sendo uma geração de piedosos, de homens e mulheres santos, separados para Deus, porque assim como Deus é santo, Deus exigia e exige que o seu povo seja santo. Então, meus irmãos, não era uma nova lei, mas era apenas uma repetição da lei que deveria ser ensinada para essa nova geração. E a razão disso está no verso 3 do capítulo 1. Olha o que é que diz aqui. Sucedeu que, no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Ou seja, já havia se passado 40 peregrinações no deserto, e toda aquela geração que havia saído do Egito já havia morrido, menos Josué e Caleb. Mesmo Moisés e Arão logo também morreriam e não entrariam na terra prometida. A gente sabe a história. Moisés, em um momento, também se rebelou contra Deus, pecou contra Deus,
porque o povo lhe pressionava e ele cedeu à pressão do povo, deveria ter falado à rocha para que o nome de Deus fosse mais uma vez exaltado, glorificado no meio do povo, com tamanha glória, com tamanho poder, falando à rocha, para que a rocha brotasse água. Mas Moisés, irado, indignado, fere aquela rocha, movido pela raiva, pelo ódio, e assim Deus disse para ele: porque você não falou à rocha, porque você não me obedeceu, você também não entrará na terra prometida. Arão também não entrou, a gente sabe a sucessão de erros que Arão também cometeu, dentre ele ter feito aquele bezerro de ouro em um determinado momento e muitas outras coisas que aconteceram. Eles também não entrariam na terra prometida. A promessa foi feita a Josué e Caleb, e de fato Deus cumpriu essa promessa para Josué e Caleb, especialmente Josué, que foi o sucessor então de Moisés. Assim, em pouco tempo, essa nova geração, esses jovens, essa nova geração que surgiu, que nasceu no deserto, eles tomariam posse da promessa e precisaria relembrar da lei que condicionava a permanência deles na terra, caso fosse obedecida. A lei de Deus, os mandamentos de Deus, eram as leis que eram condicionadas à obediência. Deus deixou bem claro aqui no livro de Deuteronômio, e Moisés vem relatando Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, esses 5 livros, eles estão quase para entrar na terra prometida. Estão nas campinas de Moabe, de frente ao rio Jordão. E aquela nova geração, Moisés está repetindo a lei. Moisés está contando as histórias dos seus antepassados. E Moisés está deixando bem claro para eles que a lei de Deus deve ser obedecida. Essa era a condição para que a bênção de Deus, para que a prosperidade de Deus estivesse sobre aquela nova geração. E aí Moisés e os seus líderes deveria ensinar, deveria investir tempo para inculcar, para colocar na mente e no coração daquelas novas gerações os mandamentos do Senhor, a lei de Deus. Isso não é tarefa fácil, irmão. Requer dedicação, requer tempo, requer perseverança, até que aquela nova geração compreenda e que fique bem claro na mente e no coração deles o que Deus quer deles, o que a lei de Deus exige deles, para que eles sejam aceitos pelo Senhor, para que eles desfrutem da bênção de Deus e principalmente para que eles entrem na terra de Canaã e ali eles permaneçam. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Mas a lei de Deus deveria ser repetida. E o livro de Deuteronômio é uma repetição dessas leis morais, dessas leis cerimoniais para essa nova geração que se levantou, que nasceu ali no deserto. Então, ao longo da história de Israel, facilmente nós descobrimos que a falha em se preocupar com o ensino continuado da lei do Senhor para as próximas gerações, teve um altíssimo preço. E infelizmente, é isso que nós observamos também na história da igreja. Assim como eles falharam, assim como os líderes, os pastores, os pais falharam em ensinar, em não se preocupar, em ensinar a lei de Deus, os mandamentos de Deus para essa nova geração, eles pagaram um preço altíssimo. Eles se rebelaram contra Deus. Muitos não entraram na terra prometida. O inimigo muitas vezes envergonhou o povo de Israel. Muitas vezes Israel foi humilhado, foi derrotado, foi perseguido pelos inimigos. Muitas vezes a ira de Deus foi derramada sobre aquele povo. Por quê? Porque eles se rebelaram contra Deus. Chegou um momento aqui no livro de Juízes, por exemplo, depois que Josué morre, que começa o reinado dos juízes, que aquela geração não conhecia o Senhor. Aquela geração não conhecia Deus. Aquela geração vivia na idolatria, no paganismo, na prostituição. O povo de Deus, o povo escolhido de Deus, por não conhecer o Senhor, essa geração se rebelou, essa geração estava debaixo da ira de Deus, até que eles se voltassem para Deus e conhecessem a aliança do Senhor e obedecessem os mandamentos do Senhor. É isso que a gente vê na geração de hoje.
Nós percebemos que hoje muitas pessoas também não conhecem a Deus. E qual é a falha? A falha é que nós, pastores, líderes, pais, nós não investimos em ensinar, em doutrinar, em pregar toda a verdade de Deus para a nossa geração. Ensinando a eles o que é a lei de Deus, o que é o Evangelho, quais são as principais doutrinas do Evangelho. Estamos gerando uma geração de crentes imaturos, de pessoas carnais, mundanos, e que facilmente são levados pelas falsas doutrinas. Facilmente é um povo que apostata da fé, porque não tem base, porque não tem firmeza. Por quê? Porque não conhece a palavra, porque não conhece as principais doutrinas da Bíblia. São neófitos, são novos convertidos, são pessoas que têm muito tempo de igreja, são membros de igreja, mas não conhecem as doutrinas do Senhor. São analfabetos com relação à Escritura, com relação às doutrinas de Deus, às doutrinas da graça. E a culpa disso são os líderes, pais que não ensinam os seus filhos em sua tenra idade. Mesmo meninos, crianças que dentro de casa não recebem as orientações de Deus. A maioria deles são alimentados por televisões, propagandas, ídolos desse mundo, que ensinam, que doutrinam os nossos filhos. Por quê? Porque não queremos investir nas novas gerações, porque não nos preocupamos com as novas gerações, e o mundo está aí com a sua boca, com um grande abismo, seduzindo essas novas gerações, enganando as novas gerações, e a falha é nossa. A falha é nossa. Pastores, líderes, pais, se atentem para isso. Nós temos a responsabilidade de ensinar às novas gerações a lei de Deus, os mandamentos de Deus, as doutrinas da Bíblia. Precisamos ensiná-los o que é ser cristão. Precisamos ser exemplo. Precisamos ser exemplo para essa nova geração. Irmãos, precisamos urgentemente pregar a verdade para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, especialmente dentro de casa e depois no contexto da igreja, fazendo escola bíblica dominical, fazendo pequenos grupos de estudos da palavra. Meus irmãos, vamos nos despertar. Você que é crente antigo, você que é líder, você que é presbítero, você que tem seus filhos na igreja, se preocupe com a doutrinação, com o ensinamento deles. Não deixa que a mente deles, o coração deles sejam poluídos pelo mundo, pela pornografia, pelo pecado, pela assolação, da doutrinação, da ideologia que esse mundo está bombardeando os nossos filhos, nossos jovens, nossos adolescentes. A igreja precisa se preocupar com essa nova geração. E por eles falharem, essa nova geração pagou um preço muito alto. E o livro de Deuteronômio traz a repetição, a preocupação de Moisés e de Deus, na verdade a preocupação de Deus de ensiná-los a lei. Líderes, pastores, discipuladores e principalmente os pais devem ter essa constante preocupação. Isto é, de repetir e repetir os ensinamentos do Senhor, desde a mais tenra idade até a mais avançada. Não podemos abrir mão de ensinar os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, as nossas crianças, a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Porque se nós não ensinarmos, o mundo está aí. Satanás tem os seus instrumentos na mídia, na escola, trazendo toda a perversão, trazendo toda a imundícia para o caráter dos nossos filhos. É tempo de nós nos despertar e repetir a lei para as novas gerações, ensiná-los a verdade através da palavra e através também do exemplo. Agostinho, que é um dos pais da igreja, ele diz o seguinte: os pais devem 3 coisas aos filhos: exemplo, exemplo e exemplo. E Charles Spurgeon, ele diz uma certa vez, Charles Spurgeon diz o seguinte: comece a ensinar cedo, pois as crianças começam a pecar cedo. Que nós comecemos a ensinar os nossos filhos, ainda tem tempo. Senta com eles, compra materiais, existem muitos materiais bons
de ensinamentos na linguagem da criança, na linguagem do adolescente. Vamos ensinar as doutrinas bíblicas para as novas gerações. Vamos explicar as doutrinas bíblicas para que os nossos filhos, as novas gerações, desfrutem de um avivamento poderoso, para que as novas gerações se voltem para Deus em santidade, em piedade. Para que os nossos filhos, os jovens da igreja, sejam convertidos e não sejam jovens prostitutos, mundanos, que vivem na igreja, que vão à igreja porque os pais levam, mas não tem nenhum compromisso com o Senhor e com a sua palavra. Creio que ele está, quando Charles Spurgeon fala essa palavra, eu creio que ele está ensinando o que o Senhor disse sobre o homem. Na verdade, o que Deus disse sobre o homem. Lá em Gênesis 8:21 ele diz que o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. Precisamos desde cedo ensinar os nossos filhos o caminho de Deus, porque senão eles serão seduzidos por esse mundo depravado, e a tendência é só piorar, e está diante dos nossos olhos o celular, a internet, as televisões, na escola, as ideologias, pessoas, instrumentos de Satanás para destruir a inocência dos nossos filhos, para fazer com que os nossos filhos achem que ideologia de gênero, homossexualismo, lesbianismo, pecado, sexualidade, sexo fora do casamento, tudo isso é normal. Precisamos ensinar às novas gerações a palavra de Deus. E é isso que nós vamos ver aqui em Deuteronômio. E é isso que Moisés está falando para aquela nova geração que não conhecia nada. Nasceram no deserto, mas eles precisavam conhecer para que eles pudessem caminhar para a terra prometida. E quando eles entrassem lá, eles iriam ter grandes desafios na caminhada dele, caminhando para o final. Quais têm sido as medidas práticas que nós temos tomado para com as crianças e adolescentes e novos cristãos que estão debaixo da nossa influência? O que nós temos feito para ensinar as novas gerações? Precisamos pensar sobre isso. Nós que temos filhos, nós que somos crentes antigos, nós que temos responsabilidades na igreja a serviço da obra de Deus, é nossa responsabilidade cuidar deles, ensiná-los. Você os vê com uma responsabilidade. Você já tem ensinado os seus filhos. Nós, pastores, líderes, que temos influência na igreja através do nosso exemplo, através da nossa vida piedosa, através do nosso caráter, da nossa postura, das nossas ações. O que nós podemos melhorar para lidar com essa tarefa de ensinar as novas gerações. Que privilégio e que grande responsabilidade é essa nossa. Somos uma geração privilegiada, temos muita coisa, muitos materiais, muitos estudos, vídeos, pastores, pregadores, homens de Deus. Temos muita coisa que pode nos ajudar, nos auxiliar nessa missão de ensinar, de pregar a palavra de Deus, de doutrinar as novas gerações. É nossa responsabilidade. Deus estava falando para aquela nova geração que a promessa dele ainda estava de pé, porque o seu caráter é fiel. Então, essa é uma introdução do livro de Deuteronômio, a renovação da lei, os ensinamentos, a repetição dos ensinamentos para aquela nova geração. Que nas nossas próximas devocionais você não falte, não perca nenhum vídeo. Assista todo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha esses vídeos, irmãos, e me ajude a levar essa palavra com autoridade e poder a muitos cristãos, para que haja um despertamento espiritual, para que juntos possamos ensinar as novas gerações a ser luz e sal da terra, que eles vivam em santo temor e sejam mais crentes do que nós. Deus te abençoe.